Olá, boa noite. Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos. Que o amigo Jesus nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Sejam todos bem-vindos uma vez mais. Hoje, dia 21 de maio, que o Cristo nos fortaleça, que o Cristo nos abençoe. Estivemos aí em São Paulo este final de semana, com muita alegria, indo ali em várias cidades, em várias instituições, fazendo a nossa palestra, fazendo o nosso seminário, divulgando as obras da editora Sintonia e agradecendo as pessoas que têm colaborado com o nosso projeto de ampliação das atividades da instituição Caminho de Damasco. Eu vou estar sempre aqui agradecendo, como fiz domingo passado, porque algumas doações vieram e nós já estamos aí preparando para que no futuro a gente possa dar prosseguimento a esse sonho de ampliação, tá certo? Sejam então todos muito bem-vindos. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ler hoje, como temos feito em algumas transmissões. Hoje nós vamos ler um trecho do livro Porto da Esperança, que é do espírito Samuel Bulamarque, psicografia do nosso querido Lindomar Coutinho. O capítulo é o 55, Ilusões. E o capítulo diz o seguinte: não reclame que foi iludido. Observa que o verbo foi, está no passado. Isso significa que a ilusão acabou. Verdade acabou com a farsa. E você certamente não vai querer criar um sofrimento que não se sustenta. A ilusão não existe. Somente o amor, em sua essência, é real. Se a ilusão era um caso de amor, não chore, não lastime ou lamente. Você estava exercitando amar, até aquele mesmo a quem ainda não estava na condição de aceitar e corresponder, retribuindo o sentimento, porque você esperou. Um dia, todos vamos conseguir amar, sem nada esperar, sem cobrar, sem nos sentirmos enganados. A rigor, não houve engano em si mesmo, pois se o amor que sentimos é real, onde a ilusão? Se a outra pessoa disse algo que não confirmou, o engano está lá, inclusive com a dor de não conseguir confirmar. Por mais que pareça indiferente, lá existe uma ferida que precisa curar-se. Não pode ser você, só a própria pessoa pode se curar. Muito bem, e aqui a gente só destaca, para podermos fazer a prece inicial, o que ele diz aqui no último trecho da página 171. Um dia, todos vamos conseguir amar, sem nada esperar, sem cobrar, sem nos sentirmos enganados. Porque, em verdade, né, quando a gente fala de amor, e isso até um certo ponto é natural, porque nós somos espíritos ainda, que temos uma grande dificuldade em matéria de amor, justamente porque somos pouco evoluídos nesse âmbito, nessa esfera. Então, o nosso amor, ou o nosso pseudo-amor, sempre está atrelado, sempre está amarrado, condicionado a também recebermos, a termos uma atitude de gratidão por parte da outra pessoa, a sermos correspondidos em todos os níveis de amor. Talvez que o amor que mais se aproxime desse ideal que nós estamos aqui conversando seja de fato o amor de mãe, que pouco ou quase nada cobra do seu filho. Ela ama, e dentro do seu amor ela tenta fazer pelo seu filho o que ela pode, o que é possível, dentro das suas possibilidades. Fora isto, todos nós temos essa dificuldade em amar sem nada esperar. E esta é a proposta de Jesus. Quando Jesus falou do amor incondicional, ele se referia exatamente a isso, a amar. Ainda outro dia, eu estava psicografando uma página de um livro que nós estamos trabalhando, e em determinada ocasião, pela inspiração, pela intuição, dizia um dos autores espirituais
da obra que estamos trabalhando. Dizia ele que mesmo que você faça a caridade e a pessoa pague com a ingratidão, não se preocupe, porque o processo é entre você e Deus. Mesmo que você faça a caridade e a pessoa pague com a ingratidão, não desanime, não pare de fazer a caridade, porque o processo é entre você e Deus. E ele ainda complementa o raciocínio dizendo assim, que dentro da lei universal, dentro das leis estabelecidas pelo Criador, nós vamos receber de aquilo que nós oferecemos, de acordo com aquilo que nós oferecemos. Então, todo o bem praticado, todo o bem feito, não importa quem seja, não importa como a pessoa reage, se ela reconhece, se não reconhece, se te agradece, se não agradece, se paga com a ingratidão, não importa. Não importa porque o processo, repetimos, é entre você e Deus. E é isso que é importante. Tá certo? Muito bem. Vamos lá, então. Vamos fazer agora a nossa oração. Já fizemos aí uma breve análise, uma breve explicação do livro lido. Agora vamos, então, fazer a nossa prece. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas escolhas. Vamos tentar aqui, de uma forma didática, como sempre procuramos fazer, mostrar que um dos grandes problemas da existência humana está relacionada justamente às nossas escolhas. Como escolhemos? A gente até vai fazer uma explicação. Nós construímos, né, elaboramos, digamos assim, duas colunas. De um lado, como é, do outro lado da coluna, como deveria ser. Essa coluna, esse gráfico, melhor dizendo, agora encontrei a palavra, este gráfico eu usei durante algum tempo com alguns clientes no âmbito profissional. E aí, então, trouxemos hoje para fazer essa reflexão, tá certo? Vamos, então, nos conectarmos mais profundamente à espiritualidade, vamos orar com mais fervor, vamos, de fato, a partir de agora, sintonizarmos com toda a equipe espiritual do Dr. Klaus para que o atendimento seja feito a contento. Vamos orar. Escolhas. O ser humano é convocado a fazer escolhas o tempo todo. O tempo todo nós escolhemos. Ainda que não queiramos escolher, de uma certa forma, pensando assim, estaremos escolhendo não escolher. E quando nós escolhemos não escolher, acabamos escolhendo a pior das posições, que é estabelecermos o nosso ponto em cima do muro, nem para um lado, nem para o outro, nem frio, nem quente, morno. E uma das piores coisas da vida é estarmos nesta condição de indecisão, estarmos nessa posição em cima do muro, estarmos nessa temperatura, mornos. Precisamos, portanto, não apenas fazermos escolhas, mas, sobretudo, escolhermos com sabedoria, escolhermos com discernimento, escolhermos com a capacidade de avaliarmos cada situação, sabendo que aquela escolha feita é a melhor para a nossa saúde mental, é a melhor para a nossa felicidade, é a melhor para a nossa paz. É bem verdade que ainda imaturos espiritual e emocionalmente, ainda influenciados pelo nosso ego, ainda perdidos de nós mesmos na caminhada evolutiva e ainda muito distantes de Deus, acabamos, não raras vezes, comprometendo-nos pelas escolhas equivocadas que fazemos.
Todavia, é preciso aprender, é preciso crescer, é preciso amadurecer para que as suas escolhas sejam mais acertadas. A escolha de viver, a escolha da honestidade, a escolha da ética, a escolha da busca pela moralidade, a escolha dos atos que condizem com as palavras de tom mais evoluído nas nossas discussões ou nas nossas conversações. Escolhas. Porque toda vez que escolhemos de forma equivocada, nos amarramos a esta ou a estas situações. Vamos criando naturalmente uma dificuldade que pode se desdobrar em outras tantas dificuldades, devido à nossa dificuldade, repetimos, em escolher. Escolher sem a influência do orgulho, escolher sem a influência do egoísmo, escolher sem a influência da vaidade exacerbada, escolher com simplicidade e, principalmente, escolhermos com Jesus. Escolhermos de acordo com o Evangelho. Escolhermos de acordo com esta proposta de libertação que nos é ofertada a todos, exatamente a todos, dando-nos a possibilidade de melhor entendimento sobre a vida, de melhor compreensão sobre nós mesmos, para que as nossas escolhas sejam as melhores possíveis. Dentro desta perspectiva, desejamos a todos um excelente tratamento. Desejamos a todos um envolvimento pleno da espiritualidade, para que possamos ser tratados, cuidados, amparados, e assim sendo, fazermos o nosso melhor. Jesus nos fortaleça, Jesus nos ampare, Jesus ilumine as nossas existências, para que venhamos a nos curar das mazelas que ainda habitam o nosso interior, fazendo-nos adoecer. A mudança de comportamento é um dos ingredientes mais importantes para alimentar o espírito na sua trajetória com destino à perfeição e à paz de consciência. Que o Cristo permaneça conosco. Muito bem. Dentro, então, desta visão, dessa perspectiva, desta análise inicial que foi feita, vamos colocar da seguinte forma. Muitas situações dolorosas na vida vão acontecer. E nós poderíamos aqui dizer que as dificuldades que nós enfrentamos, elas podem ter 3 causas. A primeira pode tratar-se de um processo que nós habituamos chamar de processo kármico, das dificuldades geradas em existências pregressas, que na atual encarnação somos então convidados, por caminhos às vezes difíceis, a estabelecermos a paz com a nossa consciência. E para que isso seja feito, teremos que enfrentar os desafios, às vezes mais difíceis, porque trazemos estas necessidades evolutivas. Então, determinadas dores têm a ver com o nosso karma. Outras situações dolorosas têm a ver com o próprio mundo que habitamos. Vivemos num mundo de provas e expiações, e não podemos dizer que tudo faz parte de um karma. Então, vivemos num planeta, falando do Brasil, vivemos num país que ainda há muita corrupção, que ainda há muita desonestidade, que o trabalhador do dia a dia é constrangido a pagar um número incontável de impostos. A nossa economia enfrenta, vez ou outra, abalos significativos. As doenças,
as relações familiares, tudo isso pode configurar para nós um problema, uma dificuldade, uma luta, mas nada que isso esteja vinculado diretamente a um karma. Temos aí a dificuldade natural de quem está encarnado no mundo de provas e expiações. E como terceira causa, poderíamos apresentar, aí sim, a questão das escolhas. Então, vejamos, pegamos um exemplo. Dialogando com uma jovem senhora, no nosso trabalho social, ela me dizia que estava passando grandes dificuldades econômicas, porque o marido estava desempregado e ela estava doente. Moravam numa casinha simples, e não tinham nem o que comer em casa. Bom, fomos auxiliar. A instituição foi auxiliar. E aí eu destaco nessa fala, na fala desta irmã, um problema, infelizmente, ainda pertinente ao mundo que vivemos. Quantas e quantas pessoas passam por esta situação? Não trata-se, pode até tratar-se de um processo kármico, porque nós não aprofundamos espiritualmente na história dela. Pode até tratar-se, mas de uma forma geral, é uma dificuldade que muita gente enfrenta. Num segundo momento, conversávamos com outra senhora que expunha algo semelhante. Ela diz assim que estava com grande dificuldade financeira, porque morava em uma casinha simples, o marido estava desempregado, ela também não estava bem de saúde e por isso não poderia arrumar emprego, e a sua dificuldade era enorme, ela estava passando fome, porque tinha que alimentar os seus 7 filhos, todos numa escadinha, né, um bem próximo do outro. Então, vejam, os dois casos demonstram uma dificuldade no campo econômico, mas no segundo caso, nós temos aí, claro, uma dificuldade maior, mas muito pela escolha do casal. Ah, tá, a gente pode dizer assim, mas olha, a mulher não tem como se prevenir nesse segundo caso, não tem o dinheiro para comprar a pílula, pode ser? Pode. Mas, no geral, existem recursos, mesmo no SUS, existe uma certa facilidade para que as mulheres com dificuldade econômica mais ostensivas tenham acesso à pílula que a protegeria, né, que não a deixaria engravidar de 7 filhos. Então, nós vemos aí no segundo caso uma dificuldade maior pela escolha que foi feita. Ela não pode dizer que isso seria um karma. Ela não pode dizer que isso seria apenas consequência de uma dificuldade econômica do país. Também isso. Mas há ali, sobretudo, uma escolha que ocasionou uma situação mais difícil por conta justamente da opção que o casal fez, não é? Eu posso escolher buscar um outro trabalho e pedir demissão de onde eu estou, e isso, em vez de me trazer um ganho, em vez de me trazer uma coisa positiva, eu me decepcione e acabe concluindo, verificando que o trabalho que eu arrumei é bem pior do que o primeiro que eu tinha. É um risco, mas foi uma escolha que eu fiz. Então, o nosso desejo, como vocês já perceberam, na noite de hoje, é justamente falar sobre as nossas escolhas, né? Nós já mencionamos isso aqui, muitas vezes, em pensamento, nós escolhemos adoecer, nós escolhemos ficar doentes. Em pensamento, escolhemos porque quase sempre, em algumas circunstâncias, evidentemente, a pessoa elabora pensamentos negativos, pessimistas, sempre colocando a doença em primeiro lugar, não conseguindo sair deste foco. Então, obviamente, em casos assim, temos que falar também das escolhas. Bem, seria mais ou menos assim. Agora nós vamos para o nosso gráfico, para trazer a explicação de uma forma mais didática, como dissemos no início. Às vezes, quando nós falamos de dores, existe uma escolha. Qual escolha? Negar a dor e buscar o prazer.
ou criar um processo de válvula de escape para se livrar de uma forma ilusória da dor. Então, há indivíduos que, por estarem experimentando uma dor, um sofrimento, seja qual for, acabam por mergulhar na medicação sem controle, aquela medicação chamada tarja preta, para que possa, através da medicação, fugir. Já conheci inúmeras pessoas que, diante dos desafios, dos problemas, tomavam uma carga excessiva de remédios para dormir, justamente para que, dormindo, pudessem fugir do problema. É assim que naturalmente fazemos. Negamos porque sabemos que, para lidar com aquela dor, isso vai exigir mudança da nossa parte. Geralmente é assim. Como deveria ser? Bom, nós deveríamos enfrentar as nossas dores. Essa deveria ser a nossa escolha. Enfrentarmos as nossas dores, superarmos as nossas ilusões, trabalharmos o nosso mundo interior e, a partir daí, então, conseguirmos avançar na senda do progresso. Quando falamos, por exemplo, de relacionamentos afetivos, por conta das nossas debilidades emocionais, por conta das nossas carências, por conta das nossas fragilidades, qual é a escolha que geralmente fazemos? A escolha da dependência, dependemos do amor do outro, a escolha de sermos submissos, a escolha de não termos voz ativa, a escolha de não conseguirmos fazer o que deveríamos, quando, na verdade, a nossa escolha deveria ser, dentro da relação afetiva, de autonomia emocional, de auto-amor. Nós deveríamos desenvolver, em qualquer tipo de relacionamento, uma referência interna que nos fizesse garantir a nossa felicidade, independente dos outros. Então, vocês estão percebendo que, de um lado, uma escolha, do outro lado, outra escolha. E aí, então, nós vamos lidando com essas dificuldades a partir das escolhas que fazemos. Normalmente, quando percebemos que o nosso lado sombrio, que esse lado mais obscuro do nosso inconsciente começa a vir para fora, nós temos uma atitude de reprimir o que sentimos. E novamente dizemos que reprimimos para não ter que lidar, quando na verdade nós deveríamos expressar o nosso sombrio, tomarmos contato com o nosso sombrio, estabelecermos uma conexão com o nosso sombrio, para que a partir daí pudéssemos transmutar o sombrio em luminosidade e fazer brilhar a nossa luz, como asseverou Jesus de Nazaré. Normalmente, fazemos a escolha de buscarmos a salvação fora de nós. Fazemos a escolha de uma espera passiva de algo externo que aconteça que possa nos salvar. Escolhemos ficar à espera de um milagre, de alguém que nos salve, de um guru, de um líder espiritual, de um milagre de Deus. Quando, na verdade, deveríamos escolher, além da confiança em Deus, confiarmos em nós mesmos, superarmos pelo nosso esforço as dificuldades, entendendo que o Deus interior precisa ser encontrado por nós mesmos. É possível falarmos, entre aspas, de dois deuses: o Deus criador do universo, nosso Pai de amor, o Deus que é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como nos asseverou o Livro dos Espíritos, este Deus como causa de tudo e de todos nós. E poderíamos também falar desse Deus interior. Segundo Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. Encontrarmos esse Deus interior
é adquirirmos a capacidade de nos reinventarmos, alcançarmos, encontrarmos esse Deus interior, é a capacidade de tomarmos contato justamente com a nossa sombra. Mas como isso dá muito trabalho, nós vamos buscando, nós vamos escolhendo esse primeiro ponto, essa primeira coluna do nosso gráfico. Vamos escolhendo que alguém nos salve, que Deus nos salve, sem desejarmos fazer o maior esforço para que nós mesmos possamos nos salvar. Temos medo do novo, temos medo do conflito e de admitirmos quem somos. Essa também tem sido a nossa escolha, quando na verdade deveríamos escolher o conflito. O conflito no sentido de entendermos que todo o processo de evolução vai gerar um conflito. Quando eu saio da zona de conforto que eu me encontro, com o desejo de avançar na senda do progresso, evidentemente eu vou estabelecer conflitos internos, porque um lado meu quer ficar daquele jeito, um outro lado deseja a evolução. Então, eu terei aí uma imensa dificuldade, mas é natural, é o que nós definimos como os conflitos existenciais. É preciso que haja conflito para que haja a evolução. Quantas vezes, nas nossas dores, culpamos os outros? Aliás, culpamos muito os nossos pais. Escolhemos culpá-los para não termos que assumir a nossa responsabilidade. Porque, na verdade, se nós estivermos falando dos nossos pais, haveremos de concordar que os nossos pais nos deram o que tinham. Os nossos pais nos ofereceram o que podiam. E ninguém erra de endereço no processo de reencarnação. Então, nós reencarnamos no lar que precisamos. E eu já disse isso aqui, pela ótica espiritual, ninguém tem um pai alcoólatra por acaso, ninguém tem um filho problema por acaso, ninguém tem uma esposa difícil por acaso. São elos que nos ligam, forçando-nos a viver determinadas situações. Sabendo disso, eu não posso escolher culpar ninguém. Eu não posso escolher dizer que a culpa é dos meus pais. Eu preciso escolher assumir a responsabilidade para que eu possa fazer de forma acertada o que eu preciso fazer. Bom, as nossas escolhas têm sido o dinheiro, as nossas escolhas têm sido a beleza do corpo físico, as nossas escolhas têm sido a fama, o poder, quando na verdade as nossas escolhas deveriam ser escolhas que tivessem uma conexão com a alma, com os valores do espírito, com aquilo que vai sobreviver a tudo isso que é físico e que um dia vai deixar de existir. Temos escolhido buscar a satisfação através do egoísmo e do desejo inconsequente, quando deveríamos escolher o amor, que é o antídoto para qualquer enfermidade. Temos escolhido ficarmos presos no passado, das mágoas guardadas que nos atormentam, ou temos escolhido ficarmos presos no futuro, sem saber que aquele medo daquela coisa, se aquela coisa realmente vai acontecer. Quando, na verdade, deveríamos escolher viver o presente, porque, afinal de contas, nós só temos o hoje. O ontem já passou e o amanhã ainda não existe. Escolhemos a fuga, quando, na verdade, deveríamos escolher o enfrentamento. Enfrentar a vida, enfrentar a realidade de quem somos, nos desiludirmos de nós mesmos. Este deveria ser o grande processo. Então, nesta live, nesse tratamento espiritual que todos nós estamos fazendo nesse momento que não deixa de ser especial, porque é sempre especial.
essa oportunidade de aprendizado. Não é só por causa do tratamento. Ficamos felizes com o tratamento, é claro. Buscamos a nossa saúde. Se possível, a física também, porque vivemos na Terra e precisamos ter saúde física para trabalhar, para cuidar da nossa família, etc. e tal. Mas é fundamental, é essencial, é importantíssimo que a gente consiga algo mais. Então, que a gente possa, nesse primeiro momento de reflexão, escolhermos fazer a coisa certa. Que nós possamos escolher o bem. Como já dissemos aqui ainda há pouco, escolhemos o amor, escolhemos aquilo que vai nos fazer bem para o espírito, para a nossa evolução. Essa deve ser a nossa escolha. Nós vamos agora para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O capítulo 16. E nós vamos ler hoje o emprego da fortuna. É o item 11, tá bom? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso. Vós que sois dominados pelo amor ao ouro, vós que vendeis vossa alma para possuir tesouros, porque podem elevar-vos acima de outros homens e vos dar o gozo das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, se sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tende pressa em vos libertar do jugo que vos oprime, pois chegará o dia em que Deus, justo e severo, irá dizer-vos o que fizeste, administrador infiel dos bens que te confiei. Esse poderoso móvel de ações de boas obras só usaste para a tua satisfação pessoal. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai a solução desse problema nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Aí está o segredo de como bem empregar suas riquezas. Tem uma frase aqui que ele diz assim: o que fizeste, administrador infiel dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras só usaste para a tua satisfação pessoal. Nós não estamos dizendo aqui, evidentemente, que deveremos empregar a nossa fortuna, falando de quem as tem, totalmente em favor do próximo e vivemos em penúria. Não estamos dizendo aqui que a pessoa que tenha bens materiais tenha que fazer votos de pobreza e sair distribuindo o seu dinheiro a qualquer um de qualquer forma. Estamos dizendo aqui que a gente precisa entender que a riqueza, que o dinheiro, depois de ser usado para a nossa família, para contribuir com o bem daqueles que nós amamos, será preciso, em vez de acumularmos, em vez de guardarmos, em vez de multiplicarmos a esmo, sem uma direção mais proveitosa, deveríamos usá-lo melhor. Eu conheço pessoas infelizes, que a cada ano, ao mesmo tempo que multiplicam as suas fazendas, multiplicam as suas contas bancárias, multiplicam o seu poder, também multiplicam as suas angústias, também multiplicam as suas tristezas, também multiplicam as suas enfermidades. Talvez, e eu coloco aqui a palavra talvez, porque nem sempre uma coisa está associada à outra, mas talvez essa pessoa que multiplica tantos bens materiais precisasse
abrir mão de um pouco de tudo isso para que pudesse ser mais feliz. É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir, que a gente possa pensar a respeito. Esse é o tema, foi o tema do Evangelho de hoje. Muito bem, agora nós vamos aqui para o momento em que não é o final, né? Quando nós lemos a leitura do Evangelho, todo mundo já fica esperando o final. Na verdade, não é o final. É o momento em que a gente se concentra um pouco mais, é um momento em que a gente vai se encaminhando para o final. E encaminhando-nos para o final, a gente vai criando condições para que a espiritualidade possa agir, para que a espiritualidade possa fazer o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós desejamos. Então, que nesse momento você possa ter a certeza, ter a convicção que Deus lhe atende em suas necessidades, a todos, sem exceção, através desta ponte que é a equipe espiritual, desta ponte que é a instituição Caminho de Damasco, desta ponte que é essa live, desta ponte que é o grupo da mediunidade, que está aqui preparado ao lado no salão, prontos para trabalharem assim que nós encerrarmos a live. E eu aproveito aqui para fazer um agradecimento aos trabalhadores de boa vontade. Na última quarta-feira, fizemos um estudo, na penúltima quarta-feira, fizemos um estudo esse que postamos depois na sexta, intitulado Disponibilidade para Servir. Se você não assistiu, vale a pena. É um estudo de 2 semanas anteriores, Disponibilidade para Servir. E na quinta-feira, o nosso querido José de Moraes escreveu uma mensagem com o mesmo título, Disponibilidade para Servir. E tanto no estudo como na escrita do seu José de Moraes, a proposta era a mesma, que nós tivéssemos essa disponibilidade, que nós aprendêssemos a renunciar, que nós aprendêssemos a nos sacrificar por amor a Deus, por amor a Jesus, que nós tivéssemos coragem de nos libertar desse jugo que nos escraviza, desses julgos que nos escravizam no plural, que às vezes é o dinheiro, é o poder, é a preguiça, é o egoísmo, é o orgulho, e tenhamos a coragem de fazer algo mais. Estamos dizendo isso para deixarmos registrado aqui a importância e o valor de todos os trabalhadores desta casa que nos auxiliam, particularmente aqueles que nos ajudam mais de perto, que estão sempre vinculados às nossas atividades. Tivemos no último domingo, na última sexta-feira, a apresentação do nosso querido cantor, que estará também conosco no IPAMED, fazendo apresentação musical, fazendo homenagem às mães. E por quê? Porque alguns trabalhadores se mobilizaram nesse sentido. Estou dizendo que teremos a sessão daqui a pouco, porque alguns trabalhadores vieram aqui às 19h30 para assistir a live do centro e para depois fazer uma sessão mediúnica até quase 10 horas da noite, num pleno domingo. Das pessoas que vêm para o trabalho do Klaus, na terça-feira, às 14h30, e aqui permanecem até às 19h30, num trabalho árduo, cansativo, em doação, em nome de Jesus. Então, estas coisas, esses acontecimentos, só podem ocorrer porque há pessoas dispostas a servir, há pessoas dispostas a fazer o bem, e que nós possamos contar com vocês. Nós não temos o hábito, nunca tivemos o hábito de ficarmos nas nossas lives, nem as lives de sexta, muito menos as lives de domingo, ficarmos
pedindo auxílio, ajuda e tudo mais. Mas não custa nada dizer. Vez ou outra, nós soltamos aqui o número da nossa conta, a conta do Caminho de Damasco, exclusiva para a construção do terreno. Como dissemos no último domingo, conseguimos limpar o terreno todo, né? Está pronto. Vamos fazendo paulatinamente de acordo com as doações que virão. Então, nós pedimos a todos que quiserem colaborar, o façam. Que quiserem ajudar, tendo alguma coisa em contrapartida, adquiram um livro da editora Sintonia, porque adquirindo o livro da editora Sintonia, nós estaremos ajudando a instituição Caminho de Damasco. Vamos então, agora sim, ao nosso momento final. Senhor e Mestre Jesus, que a sua paz, que o seu infinito amor encontre espaço em nossos corações. Que nos momentos de maior angústia, de maior aflição, possamos recordar das suas palavras de esperança, de bem-aventuranças. Cuida de nós, Senhor. Cuida de nós, que somos ainda tão pequeninos, tão limitados, no que diz respeito à prática do bem e da caridade. E que nós, por nossa vez, querido amigo, possamos aprender a levantarmos-nos quando cairmos. Aprendermos a sorrir, mesmo quando derramamos lágrimas sobre a nossa face. Que possamos aprender, Senhor, que as pedras do caminho não são irremovíveis e que com perseverança, com determinação, conseguiremos. Todos nós estamos a caminho de Damasco. Estamos em algum trecho, ou no trecho que ainda Saulo pensava em perseguir e prender os cristãos, ou mais avançados, no trecho onde Saulo já houvera se deparado com Jesus e após o tombo do animal, houvera se convertido ao amor do Cristo. A conversão de Paulo deve ser a inspiração para a conversão de todos nós. Convertermos-nos para o amor. Transitarmos pelos caminhos que nos levam ao Senhor. Não desanimem, meus filhos. Não desanimem. Sabemos que a jornada, às vezes, exige muito de nós. Suor,
lágrimas. E na simbologia da coroa de espinhos, muitas vezes vertemos o sangue do sofrimento interno, imperceptível aos olhos físicos, mas intenso e verdadeiro para a nossa alma. Eu sei que às vezes os nossos ombros estão cansados, machucados, feridos, com todo o peso de uma encarnação, de lutas e de dificuldades. Mas é preciso continuarmos. Não podemos parar, porque já paramos muitas vezes, em muitas oportunidades. E hoje, iluminados pelo Espiritismo, pelo Consolador enviado por Jesus, temos o dever de continuarmos, apesar de tudo. Deus seja louvado. Esse Deus que nos ama, que não espera nada de nós, porque simplesmente nos ama, mas que nós também devemos amá-lo com toda a força do nosso coração. Eu vos desejo paz e saúde, mas também digo que tanto uma como outra são resultados do nosso esforço. Nos esforcemos para sermos melhores. Sejamos os servidores disponíveis na seara de Jesus. Sejamos aqueles que levam a luz para a escuridão, o ensinamento para a ignorância, a paz para as aflições, a alegria nas tristezas. Sejamos aqueles, por fim, que levemos o Evangelho de Jesus para todos os lugares. E mais ainda, que sejamos exemplos vivos do Evangelho de Jesus. Paz a todos vocês. Do amigo José de Moraes.